Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando agora mais uma edição do Papo Arretado e a nossa convidada de hoje é Daiane Celestino. Daiane? Oiê, tudo bem? Tudo sim. Bem, a Daiane, gente, é professora doutora em Linguística, escritora e criadora do perfil @microcontei no Instagram, onde ela divulga seus textos. Seja bem-vinda à TV Radiotech, Daiane. Oi, Maria, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite. A gente ficou aí algumas semanas, né? Acho que um mês e pouco ou dois, tentando combinar uma data. Estou super contente que tenha dado certo. Bem, então, para começar, eu gostaria de saber quando começou a sua afinidade com a escrita. É algo que vem desde a infância ou foi surgindo com o tempo? Então, eu acho que a minha afinidade mais antiga é com a literatura e com a linguagem no geral, né? Como você falou aí no início, eu sou doutora em Linguística, eu fiz Faculdade de Letras na USP, fiz mestrado na USP, depois eu fiz doutorado e hoje eu sou professora na Unicamp, no Instituto de Estudos da Linguagem. E apesar de hoje eu não trabalhar com literatura, porque eu sempre fui indo para esse lado da linguística ou da linguística aplicada, a literatura foi sempre uma paixão desde muito criança, assim. Eu lembro da minha mãe ler poemas para mim, por exemplo, e era engraçado, porque a gente não tinha condições financeiras, assim, de comprar livro, e o que a minha mãe lia eram antigos livros didáticos dos meus tios. E aí sempre tinha, sabe, aqueles poeminhas dentro do livro de português, assim, e ela lia para mim e eu comecei a tomar gosto por aquilo, e aí eu falo que o destino é uma coisa inevitável, né, que eu tinha que parar na faculdade de letras um dia. E aí a escrita foi vindo de uma maneira mais devagar. Na adolescência eu escrevia bastante, escrevia mais poemas, escrevia uns textos assim meio, vamos chamar de filosóficos, mas não era muito ficção, não, eu escrevia poesia. Depois eu parei completamente, e é engraçado, né, uma coisa meio paradoxal. Quando eu entrei na faculdade de letras, eu comecei a estudar mais literatura, como nesse olhar mesmo do crítico literário, do analista de textos, né, e fui deixando a escrita para lá. E, inclusive, durante um tempo, eu ficava até com um pouco de vergonha de mostrar as coisas que eu escrevia, e parei completamente de escrever. Mas aí eu comecei a escrever muito academicamente, porque eu fiz iniciação científica, né, antes do mestrado, depois, como eu disse, o mestrado, doutorado e tal. E aí só agora, uns 3 anos atrás, que eu comecei mesmo a escrever de novo, e a escrever ficção. E aí hoje eu me divido, né, entre os microcontos, nesse perfil que você falou, que é o Microcontei, e outros contos de ficção. Eu escrevo muitos contos mesmo de tamanho tradicional, e já escrevi uma novela policial que se chama Operação Plus Size. E é isso, me divido entre essas coisas agora. A escrita para mim é mais um hobby, né? O meu trabalho oficial, assim, é o da Unicamp mesmo. Eu dou aula e faço pesquisa lá. Mas eu gosto muito, eu sempre fui muito envolvida com língua, linguagem e literatura. Né, e acho que a escrita veio mais tardiamente, assim, com essa cara mais, por mais que seja hobby, mas com essa cara mais profissional mesmo, de mostrar para as pessoas o teu perfil. E agora saiu o meu primeiro livro por uma editora, né, eu já tinha um livro independente, mas esse ano saiu um livro pela editora Patuá, que se chama Pedaços do Escuro, e ele é de mini microcontos, né, então acho que é isso, assim, pensando um pouco no meu percurso. Bem, como você falou, né, que você escreve contos e microcontos, os contos é um gênero literário que você escreve bastante. Então, por que você escolheu esse gênero em específico? Eu costumo dizer que eu sou muito ansiosa, e então eu quero me livrar logo, sabe? Não, brincadeira, não é me livrar no mau sentido, mas é terminar mesmo, porque eu gosto de ver o resultado final. Os textos, eu tenho alguns textos maiores em andamento agora. Tem uma novela e mais um romance. O primeiro que eu falei lá, a Operação Plus Size, ele é entre o romance e a novela, né? Aí agora eu tô com uma novela e um romance. Mas eu escrevo devagar.
eu não consigo sentar e ficar, até por causa do meu trabalho e tudo mais, e aí me dá uma ansiedade de não ver o fim da história, e eu quero que a história circule. Então eu acabo indo mais para os contos, por conta dessa característica pessoal minha. E aí no microconto é aquela coisa da ansiedade extrema, né? Porque eu termino mais rápido, assim, de planejar e de executar. Mas além disso, assim, tem uma coisa mesmo do efeito de sentido que esses textos têm, que eu acho que no romance, né, nos textos maiores, são um pouco diferentes. Então, nos contos, você tem mais impacto, você tem aquele efeito de... tem um escritor, eu nunca lembro se é o Borges ou o Cortázar, mas acho que é o Borges, eu nunca lembro. Um dos dois, que são, né, dois grandes contistas, um deles fala o seguinte, que os livros, né, os maiores, os romances, eles são como uma luta de boxe que você vai ganhando por pontos, round a round, assim. E o conto não, o conto é uma luta que você ganha no nocaute, porque você tem aquele impacto maior, e esse impacto é justificado porque você tem menos eventos, menos personagens, né? E você cifra muita informação ali em poucas palavras. Então eu gosto desse efeito do conto, né? O Edgar Allan Poe também falava coisas nesse sentido, né? Do conto ser assim um gênero que você tem que sentar e ler de uma sentada, né? Não são essas palavras, não são essas as palavras dele exatamente, mas mais ou menos essa ideia que ele tinha. E que se você dilui muito, você perde esse efeito do, né? Esse susto, sabe? Aquela coisa do, putz, caraca. E eu acho que o conto traz muito isso. Eu gosto desse efeito. Então, acho que juntando essa característica pessoal e esse efeito que é mais possível no conto, eu acabei indo por esse lado. E aí o microconto, eu falo que se o conto é a luta, né, que você ganha no nocaute, o microconto ou o mini conto é a luta que você ganha por nocaute no primeiro soco, né? O cara nem respirou, já veio pá, caiu, morreu. É isso. É bem isso mesmo que você falou, né, sobre a leitura do conto. É tanto que poucas vezes você para a leitura de um conto no meio, né? Até para ser então. mais essa facilidade. Bem, como você falou, né, dos mini-contos, entre as principais temáticas dos seus mini-contos está o terror ou temática sensível. Por que você aborda tanto esses tipos de tema? Quando eu comecei a escrever, eu fui sempre para esse lado do crime, terror, porque já eram coisas que eu gostava de ler e de assistir também. Eu gosto de literatura no geral, eu leio outras coisas, mas eu gostava muito desse gênero e eu me identificava por vários motivos. Eu acho que a gente consegue colocar o dedo na ferida mesmo de vários problemas, às vezes de uma forma mais metafórica até, sabe? Às vezes de uma forma mais direta e às vezes mais metafórica, mas de qualquer uma das duas formas, eu acho que a literatura de terror, horror ou suspense, ela dá pano para manga nesse sentido, né? Acho que você consegue falar de coisas que as pessoas não estão querendo muito discutir por serem sensíveis, e você consegue tocar nesses assuntos, né? Às vezes o de terror, no caso dos microcontos, os meus microcontos de terror, eles são muito mais numa coisa de um terror / cômico, assim, né? Uma coisa de fantasma, eles não são muito pesados, eles são até um alívio, né? Pensando nos outros microcontos que eu escrevo. Agora, os de temática sensível lá do meu perfil, eu falo que eles são, assim, microcontos de terror real, né? Porque é o horror e o terror que você encontra numa bala perdida, numa mulher que não consegue engravidar, numa pessoa que sofreu uma violência sexual ou violência física de qualquer tipo, né? Microconto meu, o supersticioso. Desviou da escada na calçada, morreu atropelado. Eu falo muito de depressão, de problemas de loucura, às vezes. Não, loucura é uma palavra um pouco, talvez, ampla demais, mas a questão da saúde mental, né? Vamos trazer para... Tem um conto meu lá que é bem assim de loucura mesmo, mas às vezes eu pego outras questões de saúde mental, então ansiedade, depressão, e mostro aquilo, né? Então tem alguns que são um pouco
até voltados para essa temática do suicídio, mas aí não é uma apologia ao suicídio, sabe? É meio que um alerta. É aquela coisa de a pessoa ler aquele conto e lembrar que será que tem alguém perto de mim passando por isso e eu posso ajudar de alguma forma? Ou será que eu mesma posso pedir ajuda? Então, eu acho que é nesse sentido de cutucar a ferida mesmo para para não anestesiar. Eu acho que às vezes a gente é muito anestesiado, né? Muito anestesiado com o mundo e com as coisas ruins do mundo, mas as coisas ruins, às vezes, têm que ser ditas para a gente se alertar até, né, para que não aconteçam, para a gente tentar mudar a realidade de alguma forma. E aí eu digo que, assim, eu escrevo as coisas cinzas, né, até o nome do meu livro aí dos microcontos é Pedaços do Escuro, né, aí eu falo que a vida tem muita coisa colorida e cor-de-rosa, como essa blusa, brincadeira, mas alguém tem que falar das coisas cinzas, assim, e eu tenho esse lado pessimista também, sabe, então eu gosto mesmo de trazer à tona esses temas, mas mesmo numa coisa de abrir os olhos de pessoas que talvez estejam passando tranquilas demais por esses problemas, e eu acho que é direito delas passar por esses problemas tranquilamente, se elas não quiserem enfrentar. Mas, por outro lado, eu acho que se a gente, às vezes, quem segue sabe que eu escrevo isso, então, às vezes, está precisando ali de uma chacoalhada para tentar fazer alguma coisa para mudar, né? Então, eu escrevi já coisas sobre pessoas que moram na rua, já escrevi sobre a fome, já escrevi sobre trabalho infantil. Então, são sempre temas de muita relevância, assim, para a nossa sociedade, né? E o terror, muitas vezes, ele vai para esses lados também, dependendo do conto e como você constrói, mesmo nos contos de tamanho tradicional. Nos microcontos, no meu caso, eu deixo esse terror sobrenatural, mas como se fosse até um alívio um pouco com relação a esse outro terror mais real, né? Eu tenho algumas coisas que vão para esse lado do gore, né, que é aquele terror mais sanguinário, mas é pouco, bem pouco. Alguns microcontos de psicopata, assim. Agora, para fechar essa questão, né, uma coisa também que eu percebo é que eu tenho essa característica um pouco pessimista, então, sabe aquela coisa de... Tem pessoas que sempre vão tentar olhar o lado bom da coisa. Eu custo a enxergar o lado bom, sabe? Eu demoro um pouco. Eu, às vezes, quando eu tenho uma situação, eu falo assim, ai, meu Deus, ferrou, e agora como é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver? Às vezes eu chego no lado bom, mas demora um pouquinho. Então, também é uma característica, e eu não sei de onde vem isso, se é da personalidade, se é intrínseco a mim, ou se é de como eu fui criada, não sei, sabe? Mas eu tenho esse lado um pouco de olhar o negativo e de ficar precavida. E é isso, eu gosto também dessa coisa do medo controlado, né? A gente ter uma sensação de medo num ambiente controlado ali, e que não é real, né? Só no papel, mas que te alerta de novo para você não sentir o medo real. Nos microcontos, especificamente, também acho que o terror favorece muito porque você consegue criar bastante impacto, né? Com essas frases curtas. Então, eu acho que tanto comédia quanto terror são coisas que aparecem bastante nos microcontos hoje em dia, e eu acho que é um bom casamento, assim, da forma do microconto com o tema, sabe? Maria, eu falo muito, se você for extrapolando, você me corta, porque eu sou, nossa, deixa eu falar, eu não paro. Não, sem problemas, a gente está aqui para ouvir. Você falou, né, sobre mini contos, e isso me lembrou o projeto Leitura em Mini Contos, que é realizado no Colégio Técnico de Floriano, do projeto Leitura em Cena. São mini contos escritos pelos alunos do primeiro ano do ensino médio, baseado em literatura nacional e outros textos, né, da literatura em geral. Bem, que bacana. Mas vocês têm um professor, um grupo de professores que organiza, ou é um projeto mais dos alunos? Como é que funciona? É um projeto da disciplina de redação. Que bacana. Nosso coordenador aqui também do projeto da TV Radiotec. Que legal, que bacana. Um dia, se vocês quiserem, manda para mim para eu dar uma lida. Acho que é muito legal, vou adorar. Tá bem. E fica o convite aí para quem está nos assistindo também, né? Bem, voltando agora, gostaria que você me dissesse os seus escritores preferidos, seus escritores de referência. Tá, olha, isso eu falo que cada entrevista que eu dou, conversa que eu tenho, muda às vezes, porque eu tenho muito, assim, pessoas que eu tô lendo naquele momento, sabe, o que eu li nos últimos tempos, que eu fui mudando
isso ao longo dos tempos, e aí fica difícil dizer, até porque é engraçado, eu não leio muitas coisas dos mesmos autores, sabe? Eu acho que o autor que eu li mais, assim, na vida, eu devo ter lido 5 livros dele só. Mas eu vou falar de literatura mais clássica, eu gosto do Machado de Assis bastante, desde a faculdade. Já li muitos contos e li alguns romances, uns 4 romances, e gosto bastante. Então, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Stephen King. Eu acho que o Stephen King tem ideias maravilhosas, mas os livros, para mim, são um pouco devagar demais. Lembra que eu falei da minha ansiedade? Que os livros dele são enormes e às vezes eu acho que ele enrola um pouco, fica um pouco prolixo, mas eu acho ele incrível, assim, ele lança a mão de umas imagens e umas metáforas também muito originais, e as ideias dele são incríveis. Então eu falo que eu tenho uma relação de amor e ódio, mas eu gosto bastante. Eu gosto bastante do Borges, esses contistas que eu falei, o Borges e o Cortázar, apesar de ter lido pouca coisa do Cortázar, mas o que eu li me agradou muito. Eu acho que, vindo mais para o lado do entretenimento, assim, eu gosto bastante de Philip K. Dick, que é um escritor de ficção científica. E eu não escrevo tanto ficção científica, né? Um dos meus contos vai para esse lado da ficção científica. O livro novo que eu estou escrevendo agora tem um pé, vamos dizer assim, na ficção científica, mas não é um gênero que eu consiga escrever bem, eu acho que é difícil, sabe? Mas eu gosto bastante desse gênero, e o Philip K. Dick, que é o cara que escreveu o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o livro que deu origem ao filme Blade Runner, né? Blade Runner. Que tem até o livro agora, tá com nome novo, mas o nome original do livro é esse, do Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. Eu gosto bastante desse escritor. Eu acho que esses... gosto muito do Saramago, muito. Acho incrível. Mas mesmo esses todos, Saramago, Machado, King e o Philip K. Dick, eu acho que são os 4 que eu lembro agora que eu li mais, assim. E eu devo ter lido 5 livros de cada um no máximo, então eu não sou uma leitora que pega, eu vou ler tudo desse escritor aqui, tudo daquele outro, sabe? E como eu disse, às vezes muda. Então, às vezes me perguntam, mas qual que é o seu livro favorito? Tipo, às vezes eu não lembro muito bem, e eu falo, esse aqui, porque é um que eu tenho alguns favoritos da vida, mas eu não tenho um só. E eu acho que a resposta depende do meu estado de espírito, né? Mas eu gosto muito de poetas. Aí, poeta eu tenho um favorito. Poeta eu tenho mesmo, assim. É o Manuel Bandeira, eu amo muito desde pequena. Eu falo que o Bandeira, eu acho que é a minha porta de entrada para linguagem, literatura, porque lembra que eu falei que a minha mãe lia lá os poeminhas para mim e tal? E um dos poemas que ela lia, e eu achava super engraçado e inusitado, era um do Bandeira, que se chama Namorados. E tem um diálogo, né, de um casal, e o namorado fala para a namorada assim, Antônia, você parece uma lagarta listrada. E eu achava incrível aquilo, como assim? Isso aqui tá num texto, num livro, né? Uma lagarta. E eu acho incrível essa coisa do Manuel Bandeira, das coisas mais simples, criar grandes poemas, e eu gosto muito. Então, acho que o Manuel Bandeira é um que eu posso bater o martelo. Os outros, eu acho que esses 4 que eu te falei são os que sempre aparecem. Mas talvez se você me perguntar numa entrevista ano que vem, entre algum novo e saia algum desses, sabe assim? Bem, concordo super com essa sua questão de mudar, né, de livros preferidos conforme vai lendo, né? Bem, e sobre o seu processo de escrita, como funciona? Você vai escrevendo aos poucos? Depende um pouco do tipo de texto. Se é microconto, eu tenho 2 jeitos de fazer. Às vezes é uma coisa super instintiva, e eu sento e em poucas linhas eu faço, e depois eu vou lapidando. E aí eu tenho técnicas mesmo para tentar deixar do jeito que eu quero, assim. Porque não é só a história curta, né? A história curta, mas causando ali o que efeito você quer transmitir, como é que você coloca o peso para o final, né? De modo que o leitor saia dali com aquele, né, assim, aquela coisa do impacto. Às vezes não tem impacto, mas você quer trabalhar alguma outra questão, às vezes até uma questão mais poética, sonoridade, ritmo. Enfim, então eu escrevo e vou lapidando. E às vezes não, às vezes eu planejo. Às vezes eu tenho um tema e eu falo, não, qual que é o tema? Então, mesmo com poucas palavras, eu faço um planejamentozinho, eu escrevo e depois eu vou lapidar. Nos contos, via de regra, eu tenho uma ideia e um primeiro parágrafo, que às vezes continua o tempo todo sendo o primeiro parágrafo, às vezes não. Às vezes esse primeiro parágrafo ele vai virar
terceiro, quarto, quinto parágrafo depois. Mas eu vou meio que escrevendo sem planejar. Tem contos que no meio eu paro e falo, não, peraí, tô me perdendo para onde que vai isso aqui, e eu planejo um pouco, mas eu não planejo muito para os contos, não. É muito frequente eu mesma me perguntar, tá, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? E aí eu vou escrever nas próximas cenas. Eu acho que eu funciono melhor assim. Se eu planejo demais, a impressão que eu tenho é que eu travo. Tem gente que é ao contrário, né? Tem gente que tem que planejar para sentar e não ter o bloqueio. Eu falo que o meu bloqueio é se eu não escrever. É como se eu pensasse com a ponta do dedo, sabe? Para digitar, assim. Enquanto eu digito, eu penso. É uma coisa meio louca. Aí, nos livros maiores, tipo romance, novela, aí já é um pouco mais complicado. Tanto é que eu só fiz um até agora, mas nesses que eu tô escrevendo, que eu falei, né, que eu tenho mais 2 em andamento, eu tô de novo com essa mesma questão. Porque se eu deixar muito solto, igual é o conto, eu não chego muito, não saio do lugar, porque é muito mais eventos acontecendo, muito mais personagens, né? Então tem que ter um pouco mais de planejamento. Então eu tenho a ideia, aí eu penso mesmo numa estrutura, olha, eu quero que vá mais ou menos por esses temas, esses personagens aqui vão ter essas funções, mais ou menos no meio do livro eu quero que tenha uma surpresa tal, uma virada no final, e aí eu faço então esse planejamento, sabe, um pouco de estrutura, um pouco do personagem, como é esse personagem, o que ele faz, o que ele gosta, até para eu, na hora de escrever o diálogo, conseguir fazer o diálogo de acordo com o jeito, né, as características da personagem. Mas, às vezes, isso tudo muda meio que no meio, assim, e eu nunca consigo planejar tudo. Do tipo, eu sei o fim da história. Eu tenho até alguns amigos que planejam tudo, né? Então, o começo é isso, o meio vai acontecer aquilo, e no final vai ser isso aqui. E aí eles escrevem para atingir aquele final. Eu, geralmente, não tenho final. E eu já tentei. Nesse que eu tô escrevendo agora, eu tentei muito, assim, fazer o final. E eu percebi que eu tava travada, eu não tava com bloqueio de escrever o texto, eu estava com bloqueio de criar a história. E aí, na hora que eu desencanei, eu falei, não, o final vai vir. Aí eu comecei a escrever e aí eu percebi isso mesmo, que eu acho que o meu processo realmente é isso de criar na ponta do dedo ali. Então, dos microcontos e minicontos eu planejo menos ou quase nada, mas sempre tem uma lapidação posterior, sempre. E nos romances ou novelas, né, que são menos para mim, porque eu não tenho tanta... Tenho um publicado, 2 em andamento só, mas eu tenho que planejar um pouco mais, sim. Ainda assim, eu não planejo tudo. Eu vou meio que mudando no meio do percurso, e tudo bem, tudo certo, né? E de todo modo, no final, também tem que ter essa lapidação. É legal ter um leitor beta, né? Alguém que vai ler e vai falar, olha, acho que aqui não entendi direito, ficou confuso, o que eu senti quando eu li, né? Geralmente o leitor beta é um leitor comum, não é uma pessoa especializada, mas como a gente acaba tendo muitos amigos escritores, é muito comum também que outro escritor bete, né, pra gente de graça, assim. E aí tem a tal da leitura crítica, que algumas pessoas fazem, outras não, e se você for fazer numa editora, tem a edição, que também ajuda, então, a lapidar o texto. Mas acho que é isso, acho que do processo criativo é um pouco isso, assim. Nos contos, como são poucos personagens, eu não fico anotando um monte de coisa sobre eles. Eu sei algumas coisas sobre eles e eu deixo aquilo na minha cabeça. Nos livros maiores, eu tenho que anotar, porque eu me perco um pouco. Então, eu tenho que escrever, tipo, quando nasceu, qual é a idade, porque às vezes você se perde. Acho que é isso, assim, de processo. Bem, legal. Então, recentemente, os seus contos Vizinhos e A Mão que Me Assombra foram indicados para os prêmios ABERT, que é a Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, e o Prêmio Odisseia da Literatura Fantástica do Brasil 2021, respectivamente, né? Como foi para você receber essa notícia da indicação dos seus contos? Nossa, fiquei muito, muito feliz. Nossa, ainda mais que são 2 prêmios que as pessoas que julgam, né, elas são exatamente da área, assim, pelo menos para colocar na final, né? Então, esses 2 contos então foram finalistas, né, cada um num prêmio, e quem escolheu, né, para colocar esses contos como finalistas são pessoas que leem esses gêneros, né?
Então, eu fiquei muito contente. Eu acho que eu fiquei muito feliz nas duas ocasiões, mas no da Odisseia eu fiquei mais surpresa. Porque, claro, eu enviei querendo ficar entre os finalistas, pelo menos, né? Mas, como eu não escrevo tanto ficção científica, eu não estava esperando tanto, assim, que o conto ia... Era aquela coisa assim, vou mandar porque eu acho que esse conto é muito bom, mas o elemento de ficção científica nele existe, mas é pequeno. E eu fiquei pensando, vai, não vai, mandei. E aí foi uma surpresa mesmo que ele ficou. E é um conto que eu gostei demais de escrever. Esse é um conto bem exemplo, assim, que eu fiquei travada no meio, porque eu não tinha como ele ia terminar. Eu falei, não, mas agora, o que aconteceu com esse cara? E eu fui meio que descobrindo, junto com a personagem, o que estava acontecendo. E aí eu falei, tem que resolver isso aqui. Ah, vai ser isso. E aí resolvi. Aí terminei de escrever. E ele foi baseado também numa situação que aconteceu comigo. Então, o comecinho do conto, que uma confusão que o personagem tem, aconteceu comigo, e eu até hoje não sei como que deu. Isso aí só para falar rapidinho para quem não sabe. O personagem principal, o Marcos, ele mudou para um apartamento novo e começa, do apartamento de frente, começam a sair vizinhos, que ele estranha, né? Como assim, tanta gente morando no mesmo apartamento e tal. E ele não sabe muito bem o que está acontecendo ali. E isso aconteceu comigo, né? Quando eu mudei para o meu apartamento, assim que eu casei, muitos anos atrás, não é o apartamento que eu moro hoje, era o anterior, a gente viu um casal de japoneses, assim, saindo, e a gente falava só oi e tal, eles respondiam bem, muito só falavam oi e pronto. Passou alguns meses, saiu um casal de idosos de lá. E aí meu marido falou assim, mas mudou? Será que eles venderam, alugaram, né? E aí um dia, conversando com esse casal de idosos, eles falaram assim, não, a gente morou a vida inteira aqui. Faz uns 20 anos. Aí, tipo, como assim? Mas e os japoneses? Vocês tinham alugado apartamento? Não, que japoneses? Juro pra você. Só que diferente do cara do livro, a gente não foi atrás por descobrir. Eu até me arrependo, porque na época, eu e meu marido, a gente falou assim, a gente tá viajando. E a gente nem foi perguntar pro porteiro, nada, sabe? E no livro, no conto, eu brinco com essa situação, acrescento outros elementos, claro. Mas eu acho que o start é essa história que aconteceu comigo mesmo. O outro, A Mão que Me Assombra, eu fiquei muito feliz também de passar. Acho que menos surpresa, porque ele era mesmo um conto de terror. Mas quando a gente para pensar que a categoria que ele estava era narrativa curta de terror, né? Era a categoria mais concorrida do Prêmio Aberte. Acho que todo ano, não sei se todo ano, mas pelo menos nos 2 últimos anos, é a categoria com mais inscritos. E aí você chegar lá, né, de muitos contos, eu não sei quantos, mas mais de 50, assim, com certeza, de terror. Você ficar entre os 3 ou 4, né, esse ano foram 4 finalistas, eu fiquei bastante feliz. Eu lembro que eu fiquei até meio boba, fiquei meio... Sabe quando você fica tão emocionado que você fica meio molenga na hora? O molenga é ótimo, né? Mas a minha mão, você não conseguia digitar, ia digitar mensagem para os amigos, não conseguia digitar direito. É gratificante porque é um reconhecimento dos seus pares, como eu disse, né, pessoas que leem esse tipo de literatura, então é bem gostoso, assim, eu não escrevo para isso, eu não escrevo pensando em prêmio, eu falo que eu escrevo para mim, sabe, de verdade, eu gosto quando as pessoas me leem, eu gosto quando as pessoas me procuram, eu procuro ser atenciosa com os leitores, eu acho o máximo quando alguém vem me perguntar alguma coisa dos livros, e claro que eu quero ser lida, claro que eu quero, mas eu acho que eu me preocupo mais em me agradar, sabe? Assim, do tipo, eu quero fazer uma coisa pra mim que eu goste. E aí, se em consequência disso, eu tiver leitores que gostaram também, e principalmente, né, me deram algum retorno sobre isso, eu vou ficar muito feliz. E a mesma coisa do prêmio, né? Se em consequência disso eu for finalista de algum... Não ganhei nenhum prêmio ainda, né? Tomara que eu ganhe um dia, será? Não sei. Mas só de ser finalista, para mim, já é uma vitória, assim, bem interessante. Esses 2 contos estão na Amazon, para quem quiser dar uma olhada, minhas coisas estão todas publicadas lá. E esse A Mão que Me Assombra é bem curtinho, e acho ele um conto bem interessante, nesse sentido de trabalhar várias ambiguidades, e você também tem um soco no estômago ali no final. Eu não posso falar mais, senão dou spoiler disso aí, porque é muito curto. Bem, é isso. Quem souber dos detalhes, né? Vai lá ler, não é isso? Isso bem, mesmo. Entre as suas áreas de interesse e de pesquisa está a formação de leitores, não é isso? Uhum. Sim. Bem, de que forma você acha que o interesse literário pode ser incentivado, principalmente entre jovens?
Nossa, me pegou agora, né? Eu comecei a estudar a formação de leitores muito recentemente, depois que eu comecei a escrever, inclusive, porque eu fiz, só para dar um contexto, eu fiz o meu mestrado em análise de poesia, então eu usei uma teoria de análise do discurso e de linguística, se chama semiótica francesa, para analisar poesia. Depois do doutorado eu fui para outra área que não tinha nada a ver com literatura, e aí no meu concurso na Unicamp, eu entrei na área de língua de sinais para dar aula na graduação. Então, fiquei esses primeiros anos na Unicamp trabalhando com português de surdos, uma coisa mais de gramática, de descrição do português. Mas eu continuei estudando semiótica, essa teoria que eu falei, semiótica do texto, né? Porque tem uma semiótica... Tem várias teorias que se chamam semióticas, mas eu estudo essa. Semiótica francesa, semiótica discursiva. E aí eu comecei a escrever, depois de 2018, e junto, na mesma época que eu comecei a escrever, eu comecei a assistir muito canal literário no YouTube também. Então, de indicações, esses booktubers, né? Então, várias pessoas, moças que fazem essas indicações, resenhas literárias. E aí me deu a ideia de juntar essas duas coisas. Então, essa análise que eu faço com essa teoria, que se chama semiótica, e os booktubes. Então, por enquanto, a minha pesquisa ainda está bem no começo com relação à formação do leitor, porque eu quero analisar esse texto mesmo que o booktube produz, né? Então, a pessoa vai lá e ela decide resenhar e resumir um livro. Como ela faz isso? Quais são as estratégias que essa pessoa emprega para convencer o leitor que aquele livro é bom ou não é bom, né? Então, eu estou estudando essas estratégias de um ponto de vista bem linguístico, assim, e discursivo. E aí, a minha expectativa é que no futuro eu consiga pegar essas características e comparar com algumas estratégias de professores de literatura, porque às vezes eu tenho a impressão que os jovens se interessam mais por esses vídeos do que pelas próprias aulas, né? Então, como é que a gente pode ver o que tem de aula no booktube e o contrário, né? O que do booktube pode passar para a aula? Tá, e aí como que eu acho que pode incentivar, então? Eu não parei muito para pensar sobre isso, como eu disse, a minha pesquisa, apesar de ter a ver com formação de leitores, ainda está numa fase inicial, que eu estou estudando essa coisa do booktube. Não sei se um dia eu vou me debruçar sobre essa questão que você está falando em termos de pesquisa, mas pensando aqui como professora e como escritora tal, eu acho que a gente pode incentivar a leitura tentando fazer com que isso seja uma coisa, um desejo espontâneo do jovem, no sentido de que ele não precisa abandonar outras coisas que ele gosta para gostar de ler. Deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. Muitas vezes os livros vêm para a gente na escola, ou não na escola, mas quando a gente é mais jovem, assim, de uma forma meio impositiva, né? Então, você vai ler isso aqui porque é sua obrigação, para fazer prova, alguma coisa assim. E às vezes também é como se a gente valorizasse o livro e desvalorizasse as outras coisas que os jovens já gostam. Então, eu acho que a gente poderia aproximar as coisas, né? Então, tentar criar aulas de literatura, por exemplo, que não fossem só a explicação dos elementos da narrativa, né? Então, quais são os personagens, o que eles fazem, e onde que acontece a narrativa, e quando, não, mas tentar mesmo fazer um link com a realidade daquele aluno, né? Estou falando aluno, tal, porque quando fala jovem, eu associo com escola, né? Então, eu estou pensando mais nesse contexto. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o conhecimento que o jovem já traz. Então, por exemplo, você chega numa sala, perguntar mesmo, alguém aqui lê alguma coisa? Se sim, você vai saber o que essa pessoa lê e tentar oferecer um texto que você queira oferecer, mesmo que seja clássico, mas que se alinhe àquilo que ela já lê. E se a pessoa não lê nada, também não julgar, sabe? Do tipo, mas você não lê nada. Não, o que você assiste? Eu assisto, sei lá, novela. Por que você assiste novela? Porque eu gosto, sei lá, dos casais românticos das novelas.
Ah, legal, então a gente pode ler, e aí você pode sugerir um livro clássico que não é um romance bobo, e que vai, muito pelo contrário, vai tratar de questões que tem a ver com o que a gente vê hoje no feminismo. Então, algum livro da Jane Austen, por exemplo, sabe? Então, eu acho que é isso. Você pode incentivar o jovem, fazendo ele perceber que a literatura trata de temas que estão próximos dele, sim. Às vezes a gente não enxerga isso, mas acho que a gente tem que tentar revelar isso, fazer isso emergir e mostrar, e aproveitar os interesses que ele tem por outras áreas. Então, é quadrinho? O que você consome de quadrinho? Ah, é cinema? Que tipo de filme você consome? É novela? Que tipo de novela? Por quê? E tentar, primeiramente, colocar os livros para ele nessa linha do que ele já faz. Eu acho que é um que eu posso dizer nesse momento, assim, mas, de novo, essa resposta ela é descolada da minha pesquisa, né? Porque a minha pesquisa ela vai tecnicamente para um outro lado, assim. Bem, e para finalizar, para quem está nos assistindo agora, qual dos seus contos que você já escreveu você indicaria? Ô Maria, qual que é a idade aqui do nosso público? Bem, ensino médio, entre 15 e 18. Ó, eu acho que esse A Mão que Me Assombra é um que tranquilo para vocês. E eu acho que os dois finalistas, o Vizinhos e o A Mão que Me Assombra, são os dois que eu mais indico, assim, que acho que vocês vão gostar. E eu acho que vocês, principalmente, o Vizinhos tem alguma... Sempre eu tento, não é sempre que eu consigo, mas eu sempre tento colocar alguma crítica de alguma coisa social. No Vizinhos isso é mais sutil, mas tem. E no A Mão que Me Assombra, no fim do conto você vai descobrir o que é a crítica que eu coloquei lá. E eu acho que eu acho que será um bom entretenimento para vocês, né, para as pessoas aqui que estão acompanhando o canal, o vídeo aqui com a gente agora. E eu acho que, além de ser um bom entretenimento, acho que vocês vão conseguir refletir sobre coisas interessantes da nossa sociedade atual. Esses dois, então, os dois finalistas, Vizinhos e o A Mão que Me Assombra. Bem, então anotado já esses dois. Bem, muito obrigada, Daiane, pela sua participação. Não, só queria eu agradecer muito, eu adorei. Desculpem aí se eu falei demais às vezes, se eu gaguejei muito. Às vezes eu falo que eu vou programar para falar a entrevista e tal, sai tudo tão espontâneo que aí eu fico assim, nossa, as pessoas vão pensar, olha, essa professora aí da Unicamp, e às vezes ela fala tudo enrolado, mas é porque a gente, quando tá batendo um papo, é assim mesmo, né? E eu gosto mesmo que as entrevistas tenham essa cara de bater papo, não de aula, né? E é isso, eu gostei muito de participar, eu queria desejar vida longa aí ao projeto de vocês, e achei muito bacana, com relação aos minicontos, né? Depois também, se vocês quiserem me mandar alguns para eu ler, eu vou gostar muito de receber. E esse projeto aqui das lives, das entrevistas, continuem, muito bacana mesmo. Eu fiquei muito contente de vocês me notarem, assim, e me chamarem. Gostei bastante mesmo. Obrigada. E é isso. Boa sorte aí para frente. Muito obrigada. Bem, pessoal que está nos assistindo, é isso. Se você gostou desse vídeo, com certeza você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar sempre ligado nas novidades por aqui. É isso e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Beijo, até mais. Tchau.